Nossa exposição na Palavra de Deus hoje tem como objetivo tratar do tema sobre o governo eclesiástico, governo da igreja. Nós sabemos que existe três formas de governo na igreja, incluindo todas as denominações. Existe o sistema episcopal, o sistema presbiteriano e o sistema congregacional. Nosso foco hoje está no primeiro sistema, que é o episcopal, a forma de governo que adota uma hierarquia onde tem-se o pastor, dirigente ali, local, paroquial, como na Igreja Católica, tem o bispo e o arcebispo, que tem aí essa hierarquia. E alguns anos para cá, foi adotado no Ministério de Madureira, e a nossa exposição aqui visa especialmente aos evangélicos e particularmente os meus irmãos das Assembleias de Deus. E então, como eu estava dizendo, alguns anos para cá, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, adotou formalmente a posição de bispo. Vamos fazer aqui uma distinção. Cristo concedeu à igreja ministérios vocacionais para as pessoas realizar então a obra da igreja na terra. São vários ministérios, é uma relação de cerca de 14. E começa com Paulo dizendo: Cristo instituiu primeiramente na igreja apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e mestres. E tem outros. Mas quero focar aqui no ministério de pastor. É aquele que é o líder espiritual que cuida da igreja, das ovelhas do Senhor. Mas esse pastor, que é o líder da igreja, ele também tem uma posição de administrar, gerencial. E aí entra a posição. E na igreja primitiva tinha a posição de presbítero, que vem do hebraico ancião, que lá tinha, no primeiro sentido, significava uma pessoa idosa, mas teve a conotação também de uma pessoa, além de idosa, experiente, com capacidade para liderar. Havia lá então os anciãos no sinédrio e na sinagoga. Como a igreja foi fundada por Paulo na igreja gentílica, no Império Romano, ali tinha sinagogas por todo o Império Romano, e Paulo sempre começava o seu ministério de fundar a igreja, evangelizar, nas sinagogas. E ele então, ao fundar as primeiras igrejas na Ásia Menor, na região ali próxima à Galácia, ele instituiu na igreja, por eleição, presbíteros. Então, presbítero é um cargo de ser pastor da igreja local. E esse presbítero tinha também a função, como já disse, de gestor. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, olha o que diz Paulo, falando para os crentes lá da cidade de Tessalônica, onde ele fundou a igreja. E ali instituiu também presbítero, dirigente, pastor dirigente das igrejas locais. Ele diz aqui, aconselhando a igreja: agora rogo-vos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E agora nós vamos para 1 Timóteo, que é o texto básico dessa meditação, dessa reflexão. 1 Timóteo 5, versículo 19 e 20. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Vou aqui mostrar o contexto. Timóteo tinha um ministério de pastor auxiliar no ministério apostólico do apóstolo Paulo. E Paulo fundou a igreja em Éfeso. Foi o lugar onde ele esteve por 2 anos com um trabalho intenso. Ele fundou ali um seminário, na nossa linguagem hoje, uma escola. Por 2 anos ele foi formando obreiros e eles foram evangelizando a Ásia Menor. E atingiu toda aquela região. Tanto é que quando Jesus manda aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, ali as 7 igrejas eram todas da Ásia.
fruto, resultado daquele ministério intenso e de ensino e formação de obreiros que Paulo realizou em Éfeso. Depois ele foi para Corinto. E enquanto ele estava em Corinto, ele mandou Timóteo para Éfeso para ali ser pastor. Mas como assim? Pastor, já não tinha pastor? Tinha os pastores presbíteros dirigentes, os líderes locais. Mas Timóteo foi para lá com a função de ser um supervisor, como diz no grego, que às vezes é sinônimo, presbíteros e episcopos, né? Daí vem a palavra bispo, que era de supervisionar. Olha o que diz aqui então Paulo, no versículo 19: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre a orientação, ou melhor, o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, se presbíteros que estavam fora dos padrões do evangelho, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha que aqui Timóteo era um pastor, um líder que estava ali em Éfeso, mas tinha autoridade outorgada por Paulo, autoridade apostólica, para ali ser um supervisor e corrigir os erros, inclusive de líderes, né? Como diz lá em Tessalonicenses, que aqueles líderes presbíteros locais eram presidente, eles presidiam as igrejas que pastoreavam. Tinha função espiritual de orientar, ensinar, exortar e ministrar a palavra de Deus, e também de presidir, de administrar a parte burocrática, vamos dizer assim, de cada igreja local. E Timóteo foi enviado para lá. Ele era um pastor, mas era um pastor que, mesmo tendo ali uma congregação onde ele estava congregando, ele supervisionava todas as outras daquela região, e inclusive os presbíteros, os dirigentes, os pastores e dirigentes locais, e a ponto de ter autoridade para corrigi-los, repreendê-los, diante de depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Muito bem. O que eu quero destacar? Aí há tanta polêmica, discussão, que esse negócio, Assembleia de Deus, Madureira, agora está parecendo a Igreja Católica, tem bispo, né? Ora, meu Deus, isso não tem nada a ver, tudo é bíblico. Havia, então, os pastores dirigentes locais, e no caso aqui, é o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia de um bispo, um supervisor regional. Isso mais tarde foi se estruturando e se tornou uma forma de governo hierárquica. E, para concluir, mesmo a Assembleia de Deus e do outro ministério, da missão, que não adota esse sistema, na prática todos têm bispos. Vou dar um exemplo aqui. Todo pastor presidente de campo é um bispo. Ele é um bispo, porque ele tem vários outros pastores dirigindo congregações no seu campo, e ele é quem lidera e tem a primazia de, inclusive, corrigir os erros que eles venham a praticar. Como pastor presidente do campo da minha cidade, na prática ele não tem a ordenação oficial, formal de bispo, mas oficialmente, praticamente, ele é um bispo. Muito bem. Aí, na hierarquia de formação desse governo episcopal, tem, como na Igreja Católica e nas igrejas protestantes históricas, tem também o arcebispo. Arce vem do grego arque, ali, né, a palavra arque quer dizer superior ao bispo. O arquebispo o bispo é o pastor presidente, como Timóteo, que supervisionava e liderava os outros pastores das congregações regionais. E o arcebispo, no caso aí, seria Paulo, né, que ele corrigia todos. E no caso da Assembleia de Deus em Madureira, na prática, os bispos que nós temos hoje são realmente arcebispos, né? Arcebispo. Ou, vamos dizer assim, só que o arcebispo na Igreja Católica, ele tem a sua função definida, permanente, e ali ele atua na sua arquidiocese,
enquanto bispo na diocese, né? E o padre, o pastor na paróquia. Portanto, no caso das Assembleias de Deus, o pastor que é presidente da convenção, ele acaba sendo o quê? Um arcebispo. Só que a diferença é que ele é eleito, não é permanente, né? Então, não há nenhum problema, só questão de nome e nomenclatura. Mas, funcionalmente, as Assembleias de Deus, de ambos os ministérios, na prática, elas adotam o sistema de governo, mesmo considerado como presbiterial ou presbiteriano, né, em parte, ela, na prática, funciona como um governo episcopal, tendo pastores dirigentes, sob a liderança de um pastor presidente, que é bispo, que estão debaixo da liderança de um presidente da convenção regional, que seria o arcebispo, né?